Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo. Dando um grau aqui. Muito boa noite. Já estamos ao vivo aqui mais uma vez, uma quinta-feira, né? Hoje, dia 9 de junho. E a gente está dando continuidade ao nosso projeto, o projeto que foi titulado pelo meu amigo Jackson, foi organizado pelo meu amigo Jackson Drums, de conectando o propósito que nos conecta, né? É isso aí. E hoje é a segunda live da série de 4 lives que a gente vai fazer a respeito desse tema. O propósito é o que nos conecta, né? E aí já vou chamar meu amigo Jackson aqui, que é ele que é o cara que resolve, ele que dá. Ó, meu amigo Pedro Lopes. Meu amigo, saudade de você, cara. Acompanha a gente aí na live. Você é um cara extremamente. Eu tenho certeza que gosta dessa área também de desenvolvimento de pessoas. E acompanha a gente aí, colabora com a gente. Manda uma pergunta, uma dúvida aí, qualquer coisa. Participe com a gente. Já aproveito e peço que você que está aí conectado. Hoje nós vamos falar a segunda live. O tema é o poder de um propósito. E a gente está iniciando agora essa live. E a gente quer contar hoje com a colaboração de cada um de vocês para multiplicar essa live para mais pessoas. Eu vou chamar aqui meu amigo Jackson para participar. Ele que é o idealizador desse projeto. E aí é ele que vai conduzir esse momento. E aí eu vou, já chamei ele aqui, vou aguardar. Você que está aí já conectado com a gente, eu peço que encaminhe essa live para o seu amigo. Nós vamos falar hoje sobre o poder do propósito. Eu vou fixar aqui o tema, tá? O poder de um propósito. O poder de um propósito. Na live passada, a gente falou sobre... Deu uma pincelada sobre como descobrir seu propósito. E hoje nessa live a gente está dando continuidade, vai ser uma série de lives, está sendo uma série de lives. E vão ser 4 lives. Essa é a segunda de 4 e hoje o tema é o poder de um propósito, certo? E aí eu chamei meu amigo Jackson aqui, ele ainda não entrou, deixa eu ver se ele me mandou aqui algum pedido. Jackson, eu te mandei um pedido, vê se você aceita aí, homem de Deus. Pois é, pessoal, e aí a gente pede que você que queira participar, hoje a gente vai querer fazer uma certa interatividade com o nosso público. E aí você que está disposto a participar, já fique aí nos aguardando, que vai ter essa oportunidade, certo? E aí a gente pede também, você que quer nos dar essa força aí na divulgação desse trabalho, compartilha aí com seus amigos, manda o aviãozinho aí para quem você acha que possa se interessar por esse assunto. O assunto é o poder de um propósito. Vou até fixar aqui para que a gente possa ficar ligado justamente no tema. A gente começou um pouco atrasado, como quase sempre, mas a gente se esforça para poder estar aqui todas as quintas, como a gente combinou, para estar dando prosseguimento a esse projeto que a gente fez. É um projeto mais para beneficiar as pessoas que às vezes estão aí meio confusa, meio perdida em relação a essa questão de todo mundo fala de propósito, de um monte de coisas. E aí às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso aí. E a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso nessas 4 lives. Essa live de hoje é a segunda live e a gente vai justamente tentar agora prosseguir no assunto com o tema o poder de um propósito. Na primeira a gente falou sobre como descobrir seu propósito e a partir do momento que você descobre o seu propósito, obviamente que você quer aplicá-lo,
né? Você quer vivê-lo, você quer saber como que vai proceder. E aí a gente vai falar um pouco sobre o poder disso, o poder de você descobrir esse propósito e como você deve se portar, né? A partir do momento que você descobriu isso, a gente quer te ajudar nisso aí. Meu amigo Jax, cadê você? Deixa eu ver aqui. Ele ainda não conseguiu entrar. Convidei novamente. Aguardando o Jackson entrar aqui, pessoal. E aí, enquanto isso, você pode ir divulgando a live para alguém. Eu vou fazer isso aqui agora para meus contatos. Vamos convidá-los para poder participar com a gente desse momento, para que a gente possa desenvolver o conteúdo, né, em cima dessa temática que a gente já veio tratando desde a primeira live. Deixa eu falar aqui com o meu amigo Jackson, se ele está tendo algum problema. Aí estamos aguardando aqui o Jackson, que é o cara que vai conduzir esse processo e, na realidade, é o idealizador desse projeto, né? Ele que teve essa ideia aí de montarmos essas lives. Meu amigo Lucas Coelho. Divulgue aí, Lucas. Vamos ajudar aí a chegar esse conteúdo e mais gente. O Jackson não está conseguindo entrar aqui. Jackson, se você estiver me ouvindo, cara, peça aí para entrar na live aí, porque eu tô te mandando um convite, mas tá dando uma mensagem aqui que você não tá conseguindo entrar. Peça daí para eu te aceitar aqui, ver se funciona, viu? Show. Pois é. Boa noite, meu amigo Lucas. É isso aí, cara. Mais uma live, a gente tá aqui hoje para dar continuidade nesse projeto que a gente começou desde a quinta passada. A gente falou de como descobrir o propósito, deu uma pincelada em relação a muitos questionamentos, né, que há nessa busca, e muitas das vezes as pessoas ficam se perdendo muito tempo à busca de um propósito e ficam no desespero e acaba que deixam de viver o hoje, né, em busca da chegada desse propósito. E aí acaba que perde muito tempo. Ó, meu amigo Lucas aqui tá dizendo o seguinte, tá assistindo palestra, privilégio, está participando desse momento. Cara, o privilégio é todo nosso. Que isso, se você quiser divulgar aí para os seus amigos, para sua audiência, fique à vontade, a gente vai ficar muito agradecido. Porque o nosso objetivo é justamente esse, fazer com que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possível e surta o efeito que a gente realmente quer. Então, se você estiver gostando do nosso conteúdo, se esse conteúdo lhe interessa, a gente agradece a você por estar aqui e, ao mesmo tempo, já lhe pede que nos indique, nos recomende aí para a sua audiência, né? Para os seus contatos. A gente agradece demais de antemão. E aí, eu estou aguardando o meu amigo Jackson, que é o moderador desse momento. E eu não estou entendendo por que ele ainda não conseguiu acessar aqui. Deixa eu ver se tem uma chamada aqui dele. Vitória Pereira. Vitória Pereira tá me chamando aqui. Você quer entrar, Vitória? Confirma aí para mim, dá um ok que a gente conversa já já enquanto o Jackson chega. Pessoal, eu tô aguardando meu amigo Jackson, que é o moderador da palestra, do evento, do que a gente da temática que a gente está justamente tentando fazer. Deixa eu ver se tem uma chamada aqui dele. Vou cancelar aqui meu áudio no computador. Vitória Pereira tá me chamando aqui. Você quer entrar, Vitória? Confirma aí pra mim, dá um ok que a gente conversa já já enquanto o Jackson chega. Pessoal, eu tô aguardando meu... Pronto, pausei aqui meu computador. Tava com probleminha já resolvido, o Jackson avisou. Gente, já vai começar, o Jackson já vai conseguir entrar. Eu vou chamar ele novamente aqui, tá? E você que queira conversar com a gente, conversar alguma coisa no início, estou aberto. Você pode dar um ok aí, a gente lhe chama,
tá? Não tem dessa não. A gente começa. Hoje o nosso papo vai ser bem dinâmico, o nosso papo vai ser bem ligado no poder do propósito. Jackson Brooks, Fala, meu seja bem-vindo. irmão, tudo bem? Obrigado. E aí, cara? Alguns, alguns imprevistos, é bom que aumenta a expectativa, né? Dá Você tá aquela. parecendo a noiva quando tá vindo pro casório aí. Mas é Tava bom, com, cara, prob- isso aí. Tava com um probleminha de conexão aqui, mas graças ao nosso bom Deus está resolvido, né? Que bom, que Mas bom. tu fez uma excelente introdução aí, gostei. Eu tava aqui aperreadinho sem saber o que fazer. Meu amigo não entrou, não deu certo. Agora eu tô aqui enrolando, pô. Mas é isso aí. Gente, obrigado por Eita. aguardar. Eu peço que você já convide seus amigos. A gente vai ter um papo bem interessante, bem simples. A gente não quer ser técnico em nada, mas a gente quer passar a informação para você de forma clara. Se você gostar desse assunto, então recomenda para quem você acha que vai gostar também. E convido você a continuar conosco, né, até o final da live. Você pode também participar conosco. A gente vai abrir essa possibilidade aí hoje para a nossa audiência falar alguma coisa, perguntar. Se você quiser perguntar aí nos comentários, fique à vontade. Eu vou estar aqui fazendo a moderação dos comentários aqui pelo computador para que a gente leia melhor, tá bom? E aí eu conto com a sua participação, tanto na divulgação dessa, desse momento, como na interação, né? Desse momento também. E aí eu queria fazer aí com o meu amigo Jackson, faça suas introduções de bem-vindo. Já lhe digo, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que você conseguiu entrar, que eu já estava nervoso, certo? Mas Muito seja obrigado. bem-vindo. É bom, né? Às vezes um frio na barriga, aquele ar assim, de algo novo, né? E é sempre bom, né? Sempre, eu lembro isso na minha vida musical, né? Sempre que tinha algo novo, dava um frio na barriga, era algo que sempre me estimulava, né? Quero mandar um alô para o meu amigo Heron. Heron, nós vamos combinar a nossa live, é uma pessoa assim muito influente, né, aqui em Passo do Lumiar, Que né, bacana. ele trabalha aí com beleza, né, através de corte de cabelo, aí você que quer realmente estar aí com design assim, do seu cabelo top de linha, né, Tô altos precisando, tô estilos, precisando, tô precisando. Eu tô Heron. precisando fazer uns implantes, fazer umas pinturas, o meu cabelo aqui tá ficando branco. Vamos no Heron lá fazer esse negócio, deixar tudo bonitinho. E além disso, doutor Newton, ele também está com um trabalho social muito bom. Opa, Ele isso é é aquele bom. cara que está diretamente lidando aí com os problemas da comunidade. Realmente é uma pessoa que tem se destacado, né? Assim, por estar O propósito dele lutando. já nos conecta, né? Então já tá conectado. Verdade, verdade, verdade mesmo. Então, é uma pessoa assim que eu tenho acompanhado e admirado bastante. Mas, sem mais delongas, eu já queria, Nilton, primeiramente também te dizer bem-vindo e a todos que estão participando desse momento tão gratificante, tão maravilhoso. Eu já queria, Nilton, assim, que tu desse aquela pincelada, assim, sobre o que a gente falou na primeira live, né, que era exatamente descobrindo o seu propósito, foi o primeiro tema. É uma série Isso. aí de 4 lives aí super importante para quem deseja realmente aí dar os primeiros passos aí para viver realmente uma vida de propósito. E o tema de Verdade. hoje é exatamente, né, o poder do propósito. Mas para quem não participou, Newton, eu gostaria que você realmente desse uma refinada aí no assunto e aí a gente já iniciaria. Pois é. Então, pessoal, o que que acontece? Na primeira live, a gente falou sobre como descobrir o seu propósito, né? É uma pergunta aí que muitas das vezes a gente julga que vale milhões, né? E aí tem tanta gente se fazendo essa pergunta de como descobrir meu propósito, de como eu fazer para estar conectado com isso, para que eu possa ter um bom desempenho na minha vida, para que eu possa viver feliz. Eu acho que a palavra que define a busca do propósito é aquilo que a gente vive buscando, né? Em busca de uma felicidade.
E aí a gente acabou desmistificando algumas coisas, a gente falou a respeito de que para você encontrar o seu propósito, primeiramente a pergunta que você deve fazer é quem realmente eu sou, né? E aí você, ao momento que você faz essa pergunta, você vai descobrindo algumas outras coisas e algumas outras perguntas vão surgindo. A exemplo de quem me criou. Então, primeiro você pergunta quem eu sou e aí vem automaticamente, tá, beleza. Mas quem me criou? E aí vem uma pergunta mais profunda ainda. Para que eu fui criado? Né? E aí entra o cerne da questão de a respeito do que é o nosso propósito aqui na Terra. E aí a gente deu uma pincelada grande, falou de muitas coisas, exemplificou algumas coisas, falou que a partir do momento que você descobre essa essência, a gente sinalizou para você que a maioria dessa busca está ligada com a essência que Deus colocou dentro de você e é com ela que você tem que se conectar, sabe? E a gente buscou representar isso para você, além de simplesmente te dizer, faça um processo de A, B e C e você vai encontrar seu propósito. Não existe isso. Essa busca pelo propósito, ela é uma busca de dentro para fora, certo? Você primeiro se descobre e aí a partir desse momento você começa a praticar as coisas. E aí quando você começa a praticar, as suas práticas vão vir norteada por esse propósito, por essa direção, digamos assim, de vida. E aí você começa a encontrar um caminho de coerência. O propósito nada mais é do que uma coerência. É você viver coerente, é você não estar pulando de galho em galho. Hoje você está representando A, amanhã você está representando B. E aí acaba que você fica sem ter uma identidade. Então o propósito é você descobrir sua identidade. E em cima da identidade você vai descobrir atributos que estão ligados à sua identidade, que vai ser justamente as suas missões do dia a dia que você vai fazer com afinco e com dedicação. A gente vai dar uma pincelada em cima disso hoje também. Então, foi mais ou menos isso aí a live passada. E a gente sinalizou também no finalzinho que não ligue propósito com financeiro, com dinheiro, com prosperidade. Não necessariamente o teu propósito está ligado com isso. É óbvio que na maioria das vezes, quando você descobre essa sua zona de genialidade, que a gente chama, que é justamente estar dentro do teu propósito, a gente começa a ter um nível de prosperidade. As coisas vão ficando mais fáceis. O Jacques falou muito bem na live passada. Descobrir o propósito é você encurtar caminhos. É você não pegar atalhos, sabe? É você estar ligado com aquilo que Deus está te direcionando. Então, antes de tudo, ligue-se com o teu Criador e descubra quem é você. E as ações posteriores você vai sendo guiado e isso se chama o GPS da vida de Deus, que ele vai te levando pelos melhores caminhos e aí o teu propósito te encontrar. E a gente deixou bem claro, não perca muito tempo buscando propósito e tudo mais. Faça a sua missão bem feita e o teu propósito te encontrará. Então foi mais ou menos essa pincelada, Jacques, na aula passada. Pronto, E a gente pronto. falou. Quem perdeu, né, já ganhou, né, Já nessa, ganhou né, de já novo. ganhou o bônus, né? Porque assim foi uma pincelada muito bem, muito bem, podemos dizer, transmitida, né? O Newton expôs muito bem, mas foi praticamente tudo isso, né? De uma forma bem sintética mesmo. E assim, mais uma vez, né? Seja bem-vindo ao vídeo 2, a live 2 da série sobre propósito. E aí nós estamos em uma era em que precisamos realmente rever aí alguns conceitos, tentar aí nos aproximar da nossa identidade, do nosso propósito, para poder, Newton, chegar ao nível 2, né? Ao nível Exatamente. 2, descobrir realmente o que esse propósito pode fazer, né? Qual é o benefício dele, qual é o efeito dele, qual é
a potência desse propósito aí, né? Quais regiões, né, que ele pode aí nos afetar positivamente, né? Eu creio que essa aí é uma parte muito deliciosa do assunto, né? Você Lógico. começar a viver realmente, né? É o poder do propósito. Então, já entrando aí, né, Newton, eu gostaria que você começasse. Eu também estou disposto assim, a ouvir, né, a aprender também, né, juntamente com quem está nos assistindo, né? Então, pode ficar à vontade, vai em frente aí que estamos aqui. Show de bola, cara, show de bola. É gratificante para nós. Tem alguns amigos nossos entrando aí. Pessoal, a gente está falando sobre a segunda live de um projeto nosso, né, sobre propósitos. E o nome desse projeto se chama O Propósito é que nos conecta, sabe? E algumas coisas acontecem na nossa vida justamente porque nos identificamos com ações de outras pessoas. Isso chama-se conexão. E aí a gente usou justamente esse meio para poder trazer um pouco sobre propósito. E hoje é a live 2, nós vamos falar sobre o poder de você descobrir e de você ter, né? Você viver, você praticar um propósito. Primeiramente, Jackson, eu quero trazer, eu vou deixar bem dinâmico hoje, você pode dar uma inserida em cima do que você... Eu vou por tópicos, te dou uma pausa e você comenta e a gente até abre perguntas se o caso for, tá bom? Para que Positivo, fique positivo, bem dinâmico aqui. Então, assim, com o certeza. primeiro ponto que a gente precisa entender, a partir do momento que a gente entendeu que a gente tem um propósito e que a gente está começando a caminhar em direção a essa linha de coerência de vida, que a gente chama de propósito. A partir desse momento, você precisa entender duas coisas. A primeira é que você foi criado para fazer alguma coisa. Você não veio aqui por acaso, você tem um propósito específico. Na primeira live a gente falou muito sobre questão de missão e sobre questão de propósito, né? Que as pessoas às vezes fazem perguntas e já vem com algumas respostas prontas. Por exemplo, qual o teu propósito? E ele já vem, não, meu propósito é ajudar pessoas. Muitas pessoas se contentam por aí. Eu quero te dizer mais que o propósito, ele em si, ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Na realidade, ele não é só isso. O ajudar pessoas está no cerne de qualquer propósito, de qualquer pessoa. Então, não se firme somente nisso, tá? Então, você não vai estar ligado a um propósito seu mesmo. Você vai estar meio que genérico ali. O propósito seu mesmo é eu vim para determinada, para fazer determinada função aqui na Terra. E a finalidade dessa função é ajudar pessoas. Então, basicamente, o propósito de todo mundo tem uma finalidade única, é ajudar pessoas. Na live passada, a gente falou que o propósito maior de Jesus foi por pessoas. No final de tudo, o propósito de Jesus se resumiu em ajudar pessoas. E assim como o propósito de todo mundo, mas ele veio com uma atribuição própria. E a gente precisa descobrir nossa atribuição própria também. A gente precisa saber por que a gente foi criado. A gente precisa saber porque a gente precisa entender qual o resultado que a gente tem que dar aqui. Certo? A gente precisa ter isso muito claro na mente, porque senão a gente acaba vivendo a vida de outras pessoas. Quando a gente não traça isso de forma tão bem clara, às vezes a gente fica se comparando e tentando buscar referência em outras pessoas, e aí a gente esquece que referência a gente tira de determinadas ações, se a gente não torna a vida daquela pessoa uma matriz para a nossa vida. Porque matriz você tira cópia, a gente falou na aula passada. Matriz a gente tira cópia, referência a gente segue um roteiro. Então tem uma referência, você passa ali perto, você passa ali pelo lado, você chega ali mais próximo daquilo, correto? E aí você acaba que entende que você tem uma vida, por mais que a função que você veio fazer na Terra se pareça com a função de outras pessoas, mas a função é sua, é do jeito seu, é como você faz, é com a sua essência que isso vai acontecer.
E tudo isso vai se resumir em ajudar pessoas. E aí você precisa ter justamente isso bem claro. E aí o propósito, ele para ser cumprido, você precisa primeiro estar linkado diretamente com a sua missão. E aí foi o que a gente fez na primeira aula, fez uma enquete, perguntou o que é missão e o que era o conceito que a pessoa entendia por propósito. E muitos marcaram a resposta mais votada foi que era uma missão. Porque aparentemente realmente se parece muito. Mas olha só, a missão ela é algo que você faz basicamente no dia a dia. O propósito, ele é diferente. É porque você faz aquilo e não aquilo outro. Certo? Quando eu falei para você lá no início que você descobrindo seu propósito, você teria norte para começar a dizer sim para algumas coisas e não para outras. Então, o propósito é que te norteia em cima disso aí. Não adianta você entender o propósito como missão, que senão você vai estar vivendo vários propósitos na sua vida. Todo dia você tem um propósito, sabe? Então não confunda isso aí. Propósito é porque eu faço o que eu faço e porque eu faço todas as coisas que eu faço. E porque também eu não faço. É importante, porque é o propósito que vai dizer não. É o propósito que vai me dizer isso de forma clara. Para você ter uma ideia, Jackson, há um tempo atrás eu recebi uma proposta de um amigo. Ele chegou, uma proposta de investimento, ele me fez essa proposta e Sim, sim. eu analisando isso por alto, não precisei de minutos não, foi segundos. Eu ouvindo a proposta dele, claramente já tinha na minha mente, isso não me serve. Por mais que isso dê dinheiro, por mais que isso seja um retorno rápido, não me serve. Por quê? Não estava linkada com as ideias, com os princípios que eu defendo. E quando você fala de propósito, todo esse conjunto entra. Na realidade, é todo esse conjunto que forma o teu propósito. É a tua identidade que vai começar a mandar no que você diz sim e no que você diz não. Então, olha o primeiro passo, Jackson, que a gente já está percebendo que o poder que esse propósito tem e que a gente precisa descobrir. Porque imagina só, se eu não tivesse uma leitura clara do porquê eu estou aqui ou porquê eu faço o que eu faço, muito claramente, muito facilmente, eu iria aceitar a proposta dele. Porque eu tinha o dinheiro para investir, eu sabia fazer o que tinha que ser feito e eu tinha clara visão de que traria um retorno muito rápido. Mas teve outras variáveis que disse, ei, isso não condiz com o que você vive, com o que você prega, com o que você faz. Então, meu amigo, sabe o que manda isso? É o propósito. Se aquilo que eu vou fazer não glorifica aquele propósito que eu estabeleci, e se o meu propósito é estabelecido na essência que nós fomos criados, que é Deus, então, nosso propósito, obviamente, tem que glorificar quem? Deus. Concorda comigo, Jackson? Então é isso aí. Concordo. Essa primeira pincelada para você entender a importância de você descobrir e você já percebeu o poder disso aí dentro da tua vida. E aí, eu queria que tu comentasse o que clareou na sua mente em relação a isso aí. E se você que está aí nos assistindo, pode fazer uma pergunta, pode fazer uma colaboração. A live vai ser um pouco dinâmica hoje, para a gente não ficar só falando aqui. E para poder ficar um pouco mais rica. Se de repente ficou algo complicado na sua mente aí, joga no comentário. Bora tentar desmistificar ou complicar mais um pouco aí. Bom Fala aí, demais. Jackson. É muito importante a participação, a interação, né, de todos, porque enriquece o nosso conteúdo, né? Na verdade, quem está conectado nesse momento com a gente já está fazendo parte desse projeto maravilhoso, né? Que é o propósito, é o que nos conecta, né? Então, podemos dizer assim, que esse é o princípio, né, de uma jornada que só tem caminho de ida, né? A gente pretende, através, né, assim, dessa exposição, né, poder contribuir na transformação de pessoas, né? E a gente sabe
que esse é um momento muito oportuno, porque, principalmente para nós que somos cristãos, que a nossa vida está ligada intrinsecamente aos valores de Deus, né? Aos valores que Deus estabeleceu. E muitas vezes a gente, né, já aconteceu muito comigo, após eu fazer muitas perguntas, após eu questionar muitas coisas sobre a minha vida, né, que esses são os primeiros questionamentos sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre o meu futuro, a gente começa a buscar essas respostas, às vezes na internet, às vezes através de palestras, e a gente vai buscando, vai buscando, vai buscando. E quando chega um certo momento da nossa vida, a gente vai se deparar com a palavra de Deus. A gente começa a associar, né, todo o conhecimento que a gente tem, né, secular, às vezes de algum filósofo, às vezes de grandes pensadores, né, grandes influenciadores. Quando a gente começa a entender, né, tudo isso, pensando que a gente ia encontrar lá fora, a gente vem para a Bíblia e vai dizer, opa, tá tudo aqui dentro, totalmente. Sim. Inclusive de uma forma totalmente superior, né? Então, assim, é aconselhável, né, que a gente venha a buscar realmente o autoconhecimento, né, ele é um passo muito importante. Uma vez eu ouvi de um palestrante que ele falou algo interessante. Ele falou que um dos princípios que conduz a nossa vida, né, a um patamar, né, assim, de glória, né, de sucesso, é quando a gente, você falaste isso na live passada, né, quando a gente sabe a nossa origem, né, só que ele fez essa seguinte colocação, né, que são 3 perguntas, né, que movem realmente a vida do ser humano, o ser humano que tem Cristo, né, que realmente tem a consciência de que ele vive o propósito de Deus, que uma delas é quem sou, né, qual minha origem, aonde estou e para onde vou. Essas perguntas elas já nos encaminham, né, a conhecer realmente o que Deus tem para nós, né? Então, uma das coisas do benefício, né, eu posso citar aqui todos aqueles discípulos que encontraram-se com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Então, eu entendo que o poder do propósito, ele causa uma transformação na nossa vida. A primeira transformação é da mente consciente, é da consciência. É você ter uma autoconsciência sobre você. E para mim, né, na minha concepção, você não vive uma vida extraordinária se o teu propósito não estiver ligado em Deus. Sim, com certeza. Se você não tiver o seu propósito ligado na vontade de Deus, você não vive uma vida extraordinária. Assim como aqueles discípulos que se tornaram grandes magnatas do conhecimento, né? Se tornaram aí homens totalmente influenciadores, né? E esse projeto, né, do Senhor Jesus, ele até hoje ele é vivo, ele é eficaz na nossa vida. E eu lembro que Jesus se encontrou com um jovem, né? Jovem que ele tinha muitos bens, era muito rico, e que Jesus fez um confronto para ele muito interessante. Sim. O Newton falou que o propósito ele não está associado ao dinheiro, ele está mais associado ao que está dentro de você, que é o que transforma tudo aquilo que está externo. E aí ele falou que ele cumpria, né, os mandamentos, né, e no final das contas, quando Jesus confrontou, né, o que de fato, né, era para ele entender, ele não conseguiu entender, que é o propósito maior. Eu creio que Jesus Cristo não queria tomar ali dele aquela riqueza, né, mas queria pôr à prova se ele realmente era um cumpridor da palavra de Deus, que é o primeiro, ele não cumpriu praticamente o mandamento essencial, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que ele achou que o recurso, né, financeiro era maior,
do que o que ele poderia fazer pelas pessoas, aí ele já conseguiu aí Começou errado. perder uma grande credibilidade, né? Ele Verdade. disse que cumpria todas as coisas, né? Mas menos o amar o próximo como a ti mesmo, né? Sim. Então, eu acredito que um dos poderes, né, do propósito é, como você falaste, né? É ajudar as pessoas, é consequência. Porque se o propósito não te transforma, você pode Você ter não tudo, consegue ajudar mas não vai. pessoas. Concordo Exatamente. plenamente, Jackson. Muito bom. Muito bom mesmo, cara. E é isso aí. É importante a gente perceber justamente esses detalhes para que a gente não confunda as coisas e acaba esperando em homens o que a gente só receberia de Deus, sabe? E aí isso acaba nos deixando perdidos, perdidos. E essas perguntas que você falou aí, de a gente parar e se perguntar para onde que estamos indo, para onde que vamos, elas são fundamentais. Eu costumo até dizer o seguinte, a gente precisa entender como é que funciona a lógica de um GPS. Primeiramente, todo mundo hoje, o GPS é uma realidade, né? Os aplicativos aí e tudo mais. Sim, Hoje, quando sim, você sim. vai traçar uma rota, a primeira coisa que você busca em um GPS diz para onde você vai. Mas só que o GPS, a primeira coisa que ele faz é buscar saber onde ele está, entende? Porque senão ele não consegue traçar rota nenhuma. E às vezes a gente está buscando um monte de coisas e a gente não consegue se achar no local onde é que a gente está. E tem algo muito, muito forte em cima disso aí, que se você não estiver fazendo com excelência o que você faz hoje, não interessa se isso é seu propósito ou não, o teu propósito não irá te encontrar. Você Verdade. não ficará muito mais difícil você encontrar. Você tem que fazer isso com excelência. O propósito é você viver o hoje fazendo isso com excelência. Não interessa se isso é ou não o propósito que você vai fazer. Eu só sei te dizer o seguinte, que se você não fizer bem feito, o propósito que você espera, ele não vai chegar, tá? Porque viver o propósito é nada mais, nada menos de que fazer com excelência aquilo que nos veio à mão para fazer. Entende, Jackson? Se você for analisar, a gente costuma muito trazer as histórias da Bíblia. Todos os grandes heróis da Bíblia, eles receberam um chamado e foi colocado na vida deles um propósito. Mas antes deles viverem esse propósito, eles viveram um processo. E foi esse processo que os transformou, foi esse processo que deu subsídios para que eles pudessem viver o seu propósito lá na frente. Porque se eles não tivessem vivido isso, eles não estariam prontos para receber esse propósito e conseguir viver isso claramente. Então é importante que a gente tenha essa clareza de quem a gente deve buscar esses direcionamentos. Muitas das vezes a gente está preocupado em buscar isso ou está se confiando em nosso networks, aqueles redes de contato que eu tenho. Às vezes eu estou me confiando no meu dinheiro, sabe? E não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos digamos assim, dois feelings muito juntos que a gente precisa botar em prática. É a nossa fé e a nossa confiança naquilo que Deus colocou dentro de nós. Ou seja, a gente precisa nos encontrar para que a gente possa praticar a nossa fé. Porque eu só vou ter fé em Jesus depois que eu entender que realmente ele me criou e que realmente é ele que tem um propósito sobre a minha vida. Porque senão eu não vou entender quem é Deus para mim. E a minha fé vai ficar um pouco meio vaga. E a partir do momento que eu descubro a minha identidade, percebo que realmente o meu Criador é, teve todo um zelo a ponto de me fazer a imagem e semelhança dele, aí, mano, a fé, ela não vem mais só por crença, ela já vem por vivência, por experiência. E isso é importante a gente ter dentro de um propósito. A gente precisa entender que o propósito que Deus colocou na nossa vida é maior que nós, sabe? E a gente precisa estar preparado para isso. Eu ouvi recentemente um grande
ministro da palavra de Deus, e ele falando o seguinte: muitas das vezes a gente procura nosso propósito, nós estamos aperreados buscando isso aí, e nos esquecemos de nos preparar para receber o propósito. Jesus passou 30 anos se preparando e viveu 3 anos de ministério, porque o propósito dele era aquilo. Mas ele se preparou, ele buscou, ele estava ali se preparando para grandes coisas que vinham na vida dele. E assim foi na vida de grandes homens, na vida de José. José viveu ali muitas coisas. E a gente precisa entender um detalhe muito fino, Jackson. Olha só, a gente precisa entender que Deus revela destino. Ou seja, ele revela para onde você vai estar daqui a um determinado tempo. Ele revela para ti, mas ele não te revela processo, não. Ele precisa que você esteja preparado, que você seja forte e corajoso, não é isso? Então, a única coisa que Deus não vai te dar é força e coragem. Isso aí é papel seu. E é você que tem que buscar isso aí durante essa vivência em busca do seu propósito, ou mesmo você já estando dentro dele. Porque se você for observar, Davi se tornou um grande rei. Mas ele se tornar um grande rei, e olha que ele passou por todo o processo antes, de preparação, de vencer gigante, passou por um exército. E aí para ele finalmente se tornar rei. E nesse intervalo, ele teve uma série de experiências. E quando ele assumiu rei, podia-se dizer o seguinte: poxa, Davi agora atingiu o propósito de vida dele. Então tudo vai estar tranquilo. Não foi assim, não. Quando ele foi rei, N problemas vieram, problemas gigantescos, a ponto de ser perseguido, de ser procurado, de ser muito perseguido durante toda a sua trajetória. Então, não encare que depois que você descubra ou depois que você comece a viver seu propósito, tudo vai ser a mil maravilhas, não. As coisas vão continuar acontecendo. A única diferença é que agora você sabe o porquê você tem que sobreviver. O porquê você tem que lutar. E é isso que é propósito, gente. É porque eu resisto às tentações, é porque eu resisto às perseguições. É por isso, quando eu entendo o porquê, a minha caminhada se torna mais fácil. Fácil no sentido de eu ter uma esperança de que tudo vai dar certo, mas não fácil no sentido de não ter nenhum problema. Compreende aí, Jackson? Pode colaborar um pouquinho aí, Compreendo. Sim, sim, sim. Muito, muito interessante isso. Newton, tu estava, né, falando, né, e eu estava me recordando aí de situações, né, que são consequências, né, da pessoa viver uma vida sem um propósito estabelecido, né, onde a gente pode se basear assim pelas pessoas que elas conseguem viver o poder do propósito e aquelas pessoas que não conseguem viver o poder do propósito. Onde, se a gente for se colocar, né, no lugar dessas pessoas, né, a dor do nosso coração seria muito grande, né? Então, tal que uma das causas desse vídeo é potencializar esse conhecimento na vida das pessoas de uma forma prática, por incrível que pareça. Nós vivemos aqui dentro do Maranhão, né, São Luís, mas tem muitas pessoas sofridas, sofredoras, que se vitimizam, que na hora que encontram uma dificuldade desistem fácil, desistem rápido, pessoas que se deixam realmente levar pela primeira onda de dificuldade e às vezes não dedicam tempo para esse detalhe importantíssimo que a gente está conversando. Eu até, em uma live, né, com a Stephanie, eu estava conversando que, cara, esse passo que a gente está dando aqui através desse programa de desenvolvimento humano, ele é um passo fundamental e essencial, né, para todas as pessoas de qualquer área, de qualquer profissão, que realmente esteja querendo, né, sair de uma realidade
totalmente defasada e mudar completamente, desde a forma de pensar, ouvir, sentir, ver e agir. Esse assunto é muito importante, né? A gente pegar aquelas pessoas que se vitimizam, né, por vários problemas, é um grande defeito assim dessa geração. Sim. Tudo ela arruma uma desculpa, tudo você cria problemas nos outros e É todo isso aí, é tempo culpando alguém ou alguma coisa. E a verdade. gente traça um comparativo com aquelas pessoas que contam uma história, às vezes ali num palco de uma palestra, como eu assisto bastante, eu acompanho. Eu estava assistindo uma palestra outro dia de alguém contando uma história, né, de vida, sua história de vida, que chegou a um patamar diferente, né, que muita prosperidade, muita riqueza, e ela estava contando o começo da história dela. Aí eu fiquei imaginando, né, quantas pessoas no meio do caminho, diferente dele, desistiriam no processo que você está falando e não alcançariam, né, o É o sucesso. que mais tem, mano. É o que mais tem. É o que mais tem. E eu E vi assim, ele conquistando, né? Ele assim conquistando e contando, ele vibrando, aquele negócio dá uma inspiração, dá uma energia tão grande pra gente, dá uma motivação tão grande que essa força, né, a gente não consegue se esvaziar dessa motivação. E às sim, vezes eu aconselho vocês, né, a assistirem realmente vídeo, lives, de pessoas contando a sua história. Não tem nada mais valioso do que você ouvir da própria pessoa que venceu uma certa circunstância, venceu determinados problemas, qual estratégia que ela usou, que ela aprendeu, as experiências descartáveis que não serviram para nada. Tem muita gente que vive de experiências negativas, descartáveis, que não levam a lugar nenhum, a não ser trazer de volta o momento, a realidade daquela circunstância ruim e pesada e péssima. Porque verdade. a nossa mente ela não sabe discernir o que é fato, né? O que é fato e o que não é realidade. Né? O que é realidade e o que não é. Né? Se você trouxer aquela emoção, aquele sentimento negativo, sua mente vai Exatamente. entender aquilo como se fosse uma realidade. Verdade. Então, essas pessoas não se nutrem de energias de pensamento, convicções e crenças positivas. Né? Então, Newton, essa é uma realidade, é a nossa realidade de hoje. E, Infelizmente. quando, e eu então, assim, então eu valorizo bastante, né? Eu creio que muita gente, o meu amigo é Maxwell. Maxwell É, Leite, né? meu parceiro, Tá, esse rapaz aí. Parceiro irmão. Não é amigo, não. É exatamente, irmão. ele tá interagindo, né, com a gente sobre isso, né? É uma realidade de fato, porque se a gente não conseguir se libertar dessas emoções, né, que geram, né, Essas comportamentos experiências negativos negativas. que agem exatamente, diretamente na nossa crença. Tem muitas pessoas. Sim. Eu estava até pensando assim, naquele cântico, naquele hino, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Faz É, uma realidade muito grande, né? Essa frase. a gente fala de um Deus, a gente prega um Deus, a gente vive um evangelho, mas que dificilmente a gente materializa Isso. a nossa crença no que a gente estuda, no que a gente aprende. Né? Então, nós precisamos, porque a gente acredita que no poder de Deus, a gente fala que acredita, a gente tem uma fé que Deus ele faz o impossível, Deus move montanhas, derruba muralhas, mas no primeiro momento onde nós somos a persona do momento, essas crenças e convicções ficam a desejar. É Então verdade. eu tenho pensado assim, bastante nisso, no quanto nós precisamos realmente fazer ali uma conexão, né, do que realmente a gente crê com o momento que a gente está passando e o que a gente acredita de fato de verdade. Será se a gente vive essa mentalidade? Né? É uma pergunta, né, Sim, que eu sim, deixo a sim. pergunta para você dar Importantíssimo a continuidade se fazer. ao comentário. É verdade. Essa pergunta ela é fundamental.
Eu ouvi recentemente um cara muito introspectivo. Introspectivo, assim, no sentido de trazer para fora algo que a humanidade tem e não conhece, sabe? É essa introspecção que eu estou falando. E aí ele comentou algo, Jacques, que faz sentido com o que você falou aí. Muitas das vezes a gente externa muito, que confia, que acredita, que tem fé e tudo mais. Aí ele perguntou assim, alguém perguntou para ele, você acredita em Deus? Adivinha qual foi a resposta dele, Jacques? Ele disse o seguinte, cara, eu não acredito em Deus. O cara ficou perplexo, porque ele fala de Deus com uma propriedade muito grande, sabe? E ele busca mesmo aquilo, a gente entender o reino dentro da gente. E aí o cara se surpreendeu, oxe, como assim, mano? Você não acredita em Deus? Ele disse, olha só, acreditar em Deus, tudo que a gente acredita é algo que a gente já montou em nossa mente. É algo que a gente estabeleceu como parâmetro para que a gente possa acreditar. Tudo que a gente acredita, a gente pode não acreditar. Confere? Porque eu posso refazer esses parâmetros e eu posso chegar a um ponto de, não, realmente eu não acredito mais nisso aí não. Certo? Então, assim, ele disse, em Deus eu não acredito. Porque Deus é incompreensível através da nossa mente. E isso, cara, me arrepiou demais. Porque é de fato. E faz sentido o que tu falou agora. Muitas das vezes a gente expressa, a gente fala, e isso eu digo a gente, nós, todo mundo, sabe? Não é só quem não pratica, ou quem não vive, ou quem não lê a palavra, é todo mundo. Às vezes a gente prega, a gente fala, a gente diz que tem fé, e na hora que as coisas apertam, aí a gente já tem uma certa, né, uma dubiedade ali de pensamento, e a gente já começa a ter novos pensamentos a respeito daquilo. Ah, não, mas agora é diferente, porque foi comigo e tudo mais. Esse crer acima de tudo já não vale tanto. Você entende? Então, ele falou, Verdade. e aí ele completou. Em Deus, eu não acredito, porque o relacionamento que eu tenho com Deus não é de crença, não é de acreditar, é realmente de sentir. E esse sentir me gera experiência de relacionamento. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento com aquele que te criou, o teu propósito, o poder daquilo que está dentro de você, vai começar a fluir de uma forma fundamental, monumental. E não interessa se você está num palco, não interessa se você está numa casinha de sapê. O propósito de Deus vai se manifestar em você e você vai dar o seu melhor, você vai ser vaso de bênção na mão de Deus para ajudar outras pessoas. Lembra de que o propósito de todo mundo tem um cerne maior, que é o quê? Ajudar pessoas. E eu acho que é fundamental. Tá vendo que quando a gente participa, as coisas vêm fluindo? E é isso que eu quero que essa live seja. Algo dinâmico, Verdade. algo conectado. Porque o nome dela já diz, é o propósito que nos conecta, certo? Então a gente Eu fico precisa feliz. ter essas partes aí. Então foi muito pertinente esse seu comentário a respeito disso, porque nos trouxe justamente esse pensar. E a gente precisa entender que o propósito que a gente carrega dentro da gente é maior do que a gente. E ele precisa alcançar pessoas. Porque imagina só, não interessa se você está sendo muito próspero em uma coisa, não interessa se você está ganhando muito dinheiro fazendo determinada situação. E muitas das vezes você pode até crer, poxa, deu tudo certo. Esse é meu propósito. Agora você deve analisar por um outro prisma. Esse propósito que você está julgando ser certo, essa situação que está acontecendo, que para você está muito cômoda, ela está ajudando a transformar a vida de outras pessoas, aí eu já chego num ponto de fazer você entender se realmente o que você está vivendo é um propósito divino na sua vida. Porque se o que você está fazendo, se o que você está vivendo não gerar transformação na vida de alguém, eu te garanto que isso não é um propósito divino na tua vida. Porque o propósito de Deus, mais uma vez,
gira em torno de ajudar, de transformar as pessoas, certo? E por isso que o teu propósito tem que ser maior que você. Imagina lá Martin Luther King, ele lutou por uma causa, sabe? Ele foi um cara que buscou um senso de igualdade, buscou por algo que não existia, era algo muito bruto. Hoje, se a gente fala de racismo, se a gente fala de diferença de raças aí, o que as pessoas pregam aí, a gente não consegue nem compreender o que era isso antes, na época de Martin Luther King. Ele se levantou como um gigante, ele tinha isso como um propósito maior. E por que isso é maior? Martin Luther King morreu. O que continuou? O seu legado, certo? Então você morre, o seu propósito não. Então ele só não morre porque o cerne dele é transformar as vidas das pessoas. E é importante que a gente tenha isso claro, para que a gente não entre em ciladas e pense que só porque a gente está dando certo, a gente já está no caminho certo e que esse realmente é o nosso propósito de vida. Então é muito fundamental a gente entender esses detalhes. E aí eu queria ver aqui um pouquinho o que o pessoal está comentando, Jacques. Vamos ver aqui. Sim, ó, a Nildiane falou aqui, Nildiane é minha irmã e é professora. Já fez um E ela comentário top aqui. Isso. Pois é, Fez um ela é comentário top. O professora. próprio dia a dia nos encaminha para emoções negativas, por isso devemos buscar nos encher de positividade. Topíssimo, Ótimo. topíssimo isso Nutrirmos aí. nossas crenças, continue a adotar, né? O Maxwell, né? Está participando bem também. Muito bom. Entrou também meu amigo Past- Cícero Júnior. Cícero Júnior fez teologia junto comigo. Ele é um pastorzão. Ótimo. Eu fiz Oh, teologia, eu meu não sou querido, pastor seja não, mas bem-vindo. ele é de natureza, entendeu? Também estou no Tem um cara que caminho, tem um Newton. conhecimento bom. Também, né? Tá fazendo teologia, Jackson? Legal demais, cara. Também. O pastor É por isso Murilo que a gente se conecta. fala, o propósito que nos conecta, não tem como fugir disso. E a gente nem Então, sabia, legal. né, que a gente estava fazendo. A gente veio descobrir já recentemente, né? Ó, o Exatamente. pastor Murilo botou: o propósito da igreja é salvar vidas pela palavra de Deus. Muito bem. O propósito é glorificar o Senhor Jesus Cristo, nossa atitude pela palavra de Deus. Excelente. Aí, assim, tá bom. O povo tô gostando de ver, Tá Nilton. participando. É isso Tá aí que a mais gente atuante do quer. que na. Na primeira, né? A gente vai aprendendo. Tá ma- A gente vai aprendendo, está aqui para isso. Então, a gente vai Verdade. aprendendo com todos vocês e a gente precisa que vocês divulguem isso para que chegue em mais pessoas. Se vocês gostaram, se vocês se identificaram, viram que isso é importante, então é importante que a gente também compartilhe isso com alguém, porque já faz parte do nosso propósito transformar a vida de outras pessoas também. Então, o propósito É é isso aí. verdade. O propósito é você desempenhar algo com essência, com gosto, com dedicação. Uma frase que eu trago comigo sempre: faça o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, ele costuma usar e eu acho que faz muito sentido nos dias de hoje. E aí, Jacques, tu estava comentando também algo a respeito de que as pessoas às vezes se colocam num vitimismo ou desistem no meio do Sim, processo. E isso está sim. sendo, Jackson, uma, digamos assim, uma epidemia no mundo de hoje. Por quê? Devido ao acesso às tecnologias, devido ao grande boom das redes sociais, as pessoas estão esquecendo que aqui na rede social eu mostro uma foto que eu quero, eu produzo uma foto para me postar. Mas no back-end teve toda uma naturalidade que talvez não foi expressada na foto ou no vídeo, entendeu? E às vezes as pessoas fantasiam o mundo virtual com uma realidade de vida no mundo real. E é importante a gente entender essas duas coisas para que a gente não cometa o problema hoje que é o caos da humanidade, a comparação,
certo? Muitas das vezes você está ligado, vendo apenas o palco de alguém e você não consegue nem entender lá no fundo da sua mente que por trás daquele palco existe um back-end. Existe onde passa os cabos, existe onde tem as coisas feias escondidas, onde tem todo um cenário que você não viu, certo? E aí você traz essa realidade do mundo virtual para a sua vida de verdade e aí você se frustra. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir viver aquilo. Você não vai conseguir reproduzir aquilo. É o que a gente acabou de falar anteriormente. Use a vida das outras pessoas como referência e não como matriz. Não tenta copiar alguém. Use ele como referência. Não há mal nenhum nisso. Existem mentorias para isso, existe adotar um mentor para isso, para você tê-lo como referência. Mas nunca deixe que a referência vire matriz para você. Que senão você vai cair naquele erro lá da lagarta se comparar com a borboleta que a gente falou na primeira live. Certo? Elas são o mesmo inseto, porém, cada uma em um estágio de vida diferente. E o teu propósito, existe estágios de vida diferentes. O teu propósito, ele tem o propósito de... Tem a etapa de tu aprender, que é o processo, e tem a etapa da exposição, que é quando você já está vivendo aquilo, você está colhendo resultados daquilo que você está vivendo. Entendeu? E aí você precisa ter isso muito claro na sua mente. E enquanto você estiver vivendo aquilo, esteja, como a Bíblia diz, colhendo com uma mão e semeando com a outra. E aí você vai estar sempre tendo colheita para colher. Entendeu? Isso é fundamental a gente entender. Então não te compara com a borboleta, mesmo você sendo uma lagarta. Porque um dia você vai ser uma borboleta. Esse é o teu propósito. Porém, antes disso, você precisa passar pelo processo. Agora, Jacques, interrompe o processo de lagarta para se transformar em borboleta. Não funciona. Ela morre no meio do caminho. Verdade. E é o que acontece com um monte de gente quando se compara. Certo? Bem aí Então, mesmo, bem nessa parte. então bora ver o que a galera tá falando. Processo nos amadurece, por Nildiane Azevedo, ótimo. Fundamental o processo, o Nildiane falou ali. Fundamental Tatiane processo. Pereira falou Pereira, fundamental. É Tatiane isso, Pereira. Pois é. ótimo. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam, para que a gente possa deixar ainda mais dinâmico isso aqui. Ou se vocês quiserem fazer uma colocação, para a gente também colaborar em cima da colocação de vocês, façam também. Vocês que estão aí ouvindo, Vocês estão podem gostando. vocês podem fazer uma pergunta que vocês mesmos têm a resposta também. Não se preocupem, né? Exatamente, Porque aí a não gente tem pode dessa não. saber, né? E você Nilton, pode até participar, né, Jacques? Se você quiser participar e entrar isso, com a gente aqui agora, a gente agradece pode demais. sim. Seja bem-vindo, com certeza. Sim, sim. Nilton, algo interessante, né, que você estava falando. A gente sempre, quando a gente passa a fazer uma leitura do cenário atual da nossa vida, né, que é o ponto de reflexão, e é bom, às vezes, a gente sempre fazer esse ponto de reflexão na nossa vida, né? Olhar o do presente, passado, né? E presente, perspectiva de futuro. Sim. Eu não sei se ele está aí ainda, é o meu sobrinho Jefferson, é de Brasília, né? Um grande empreendedor, um grande Olha, nós empresário. temos tendo audiência de Brasília, meu irmão. Olha, palma para nossa audiência. Pois é, e aí o que acontece? Ele foi uma pessoa, eu sempre chamo ele de gênio do empreendedorismo, né? Eu brinco muito com ele, porque assim, ele foi um garoto, né? E sempre teve à frente, né? Assim, um cara de muita atitude, muito ágil para as coisas. É um verdadeiro executivo, né? Sim. Executive business, né? Ele é um cara assim top mesmo. E eu brinco com ele, Jefferson, tu é um cara, né, que tu não participa da maratona,
Porque o teu questionamento é esse. Rapaz, para que participar da maratona? Se eu posso fazer a linha de chegada, e eu mesmo passar. Daí a gente brinca, né? A gente faz umas Entendi. brincadeiras assim, né? E eu comparo isso, né? A vida de quem vive realmente o poder do propósito, o poder da ação, da autorresponsabilidade, o poder do foco, o poder do comprometimento, é que são pessoas tão maduras naquilo que são, naquilo que fazem, que cumpriram as etapas necessárias a ponto de não traçar esses parâmetros aí de De comparação para a comparação. vida. Verdade. Né? Aquela pessoa que traça um plano de ação, traça um objetivo, traça uma linha, e vai e, e vive aquilo que é para ela viver, e faz o que é para ela fazer. Então, são as pessoas que não se enquadram, né, na caixa de comparação, na caixa do vitimismo. Então, assim, é muito interessante, né, quando a pessoa começa a viver, né, os seus valores, o poder do propósito. Não é qualquer probleminha que faz a pessoa perder a atenção e perder o Sim. foco. Primeiro a pessoa vai saber filtrar, né, o que é descartável, né? Você falaste isso na live com a Esther, né? O Uhum. que é descartável, o que não é. E você realmente vai dar atenção, né? Seja nos relacionamentos, nas parcerias, nas networks, seja nas propostas, né? Você vai sempre ali fazer uma mensuração, né, que realmente é importante. E aí, assim, eu, assim, conversando com ele, só que eu trazia muito essas brincadeiras para a nossa realidade, né? Quando você traz essa responsabilidade para você, você não espera pelos outros, para que os Sim, outros te deem aquilo que você pode gerar. As melhores respostas, as maiores propostas estão dentro de nós para nós mesmos. sim, sim. A gente não imagina, né? Eu falo isso também tiro por mim, né? Às vezes a gente não tem noção do potencial que a gente tem. É verdade, isso Às aí é vezes a gente, verdade. às vezes a gente não tem noção do que está do outro lado, né? Do medo, De do insegurança. comodismo, da insegurança, às vezes daquela barreira que nos impede, seja da falta de disciplina, seja assim da procrastinação, a gente às vezes não consegue enxergar. E a É, gente vive, né, com esse visor, né, tapando a nossa vista de enxergar algo melhor. Algo interessante na Bíblia é que diz assim, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, né, para para aqueles que o aqueles que o amam. amam. É verdade demais Então, isso aí. então, se você for esperar de Deus, ele já está te dizendo já está te dizendo, olha, você ainda não viu, Não viu nada, né? você ainda não A viu gente, nada. a gente não tem noção, assim como a gente não tem noção de nós mesmos, de onde a Verdade. gente pode chegar. E aí é algo interessante. Só chega quem cumpre o processo. O Só processo. chega quem passa pelas etapas. Aí você vai saber realmente do que você é capaz, você vai saber o que você fez, você vai saber onde chegou. Se José tivesse desfalecido, morrido, né, naquele cativeiro, ele não teria vivido para crer naquele momento tão único, tão maravilhoso, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer levantar o troféu, todo mundo É, quer vencer a maratona, mas tem a parte também do do treinamento, do treinamento, alto exatamente. preparo, da alta capacitação. A gente precisa realmente investir, né, no nosso potencial mesmo, Verdade, verdade. potencializar a nossa vida, fazer o que a gente chama de uma ferramenta até da administração, né, análise SWOT, Análise né, SWOT, ver tem nossos ela também pontos assim fortes, nossos nas pontos fracos e tentar trabalhar um por exa... um. Se a gente parar na nossa vida para fazer uma reflexão sobre nós mesmos, vai surgir muitas perguntas, né? Aí, Muitas perguntas e muitas respostas, muitos questionamentos, mas vai surgir principalmente algo interessante, né? A pergunta sobre o propósito, né? Por quê, para quê,
Sim. Aonde eu quero Se você chegar? for analisar isso aí, é um plano de ação. Isso Dentro vai, da isso administração, é um plano de ação. E a gente precisa fazer isso na vida, gente, no dia a dia. Não tem para onde fugir, né? Continua, já. isso é um verdadeiro, podemos dizer, dispositivo aí que quando é bem acionado, ele começa a gerar ações corretivas, né? Na nossa vida mesmo, né? E essas ações corretivas, elas são bem feitas. Existe área na nossa vida que a gente precisa realmente refletir, que a gente precisa trabalhar. E eu vou falar uma coisa para vocês: não tem uma área na nossa vida que Deus não possa transformar e que Ele não tenha nos dado a Verdade. capacidade para transformar. Verdade. Seja a timidez, seja a dificuldade de comunicação, isso tudo a gente vai se descobrindo e vai olhando para trás e começa a olhar, rapaz, o que que eu já ganhei? Que eu já consegui Olha fazer. se, olha só onde nós É, estamos, olha só o que estamos fazendo. verdade, E você verdade. vai ver que as coisas mais importantes, né? Às vezes a gente quer se comparar, tal fulano de tal pessoa ali chegou em tal lugar, mas tem pessoas que, como o Newton estava falando, né? Às vezes sobem palcos, aquela coisa, mas nos bastidores estão com depressão, estão com vontade de se suicidar, É isso aí porque mesmo. não basta você ter as coisas, você chegar a certos lugares e você não ter sentido. Você pode até Sim. vencer, você pode até levantar o troféu. E é o Então, essa propósito é que uma te dá conquista sentido. vazia. Perfeito, a satisfação. Principalmente quando o quesito é ajudar pessoas. Você quer ajudar as pessoas, mas você está preparada para viver em gratidão? Você está Esse é o preparada grande para... lance, cara. Eu li um livro recentemente, tu já completa, e ele chama-se Especialista em Pessoas. Cara, é fantástico. Eu até te indico ele. Na verdade, eu vou te dar ele de presente. Vou te dar ele de presente. Pronto, maravilha. Promessa Ainda, aqui, ó. ainda bem Promessa que online. estimulou o assunto. Eu quero mesmo. Né? Sério. E, cara, lá, um dos capítulos, ele desenhou um capítulo todo que diz o seguinte: é, faça mais por pessoas sem esperar nada em troca. E é isso, a nossa vida é isso todos os dias. Todos os dias. Seja no empreendimento, seja na vivência de casal, seja na vivência entre pessoas, seja na igreja, seja onde você estiver, é esse o princípio que você tem que ter em mente e desenvolvido isso mentalmente. Você faz o seu melhor e não espera nada em troca, não. Porque quanto mais você espera, mais você pode se frustrar. E ele diz lá, quanto menos expectativa, menos frustração. E a gente precisa aprender a lidar com pessoas em cima disso aí. Porque, cara, pessoas, a gente tem que aprender a lidar todos os dias. Às vezes ele fala lá, a gente se especializa em fórmula de Bhaskara, a gente aprende a equação do segundo grau, a gente aprende até a tabela periódica. Mas o que a gente aprende de pessoas, de relacionamento entre um e outro? Quase nada. É só na porrada, é só no dia a dia. É por isso que os conflitos acontecem. Então a gente precisa focar um pouco de entender de pessoas e a partir do momento que você entender de pessoas, você vai ter que fazer do jeito que tu falou aí. Você tem que aprender a não se frustrar esperando coisas de alguém que não vai te dar. Mas isso não pode impedir que você faça o que você tem que fazer. É isso aí, Jacques. Continua aí, cara. Jesus é reflexo disso, né? Sim, É algo muito forte, motivou ele, assim, a fazer. Mas, como a própria Bíblia diz, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que, né, enviou seu Filho. E aí lá aparece todo o propósito dele nesse texto, né? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. exatamente. Jesus ele vislumbra um futuro muito incrível quando ele tem uma atitude como essa. Para a gente aqui terrenos, né, a gente não tem a compreensão do que os olhos não viram, né, a gente nem passa pela nossa cabeça. E hoje nós temos que sempre viver por essa convicção, né, de algo que a gente ainda vai presenciar e viver. E o que motivou, né, Jesus Cristo, né, foi
o grande amor dele, né, pela humanidade, mas ele visualizou algo muito maior e muito mais forte, que é algo que a gente deve visualizar, né? O Newton colocou bem aí quando falou que, sobre as pessoas, que a ausência de gratidão, de reconhecimento, não pode nos impedir Sim. de exercer o que nós viemos para exercer, o que nós temos que fazer. Então, assim, isso é um processo natural, né, que não pode nos desestimular, né? Pelo contrário, né, eu acho que se a gente não viver, né, essa motivação interna pelo que realmente a gente quer fazer, a gente tem em mente para fazer, ter essa motivação, ter esse estímulo, né, próprio, baseado no porquê, a gente não vai conseguir. Porque, assim, tem muitas pessoas que elas, como a gente estava comentando, conseguem chegar a certo lugar, alcançar certos patamares, mas são conquistas que fazem elas perderem a força, né? E se esvaziarem ali, porque, na verdade, não teve ali significado, né? Então, assim, o que hoje, né, posso dizer assim, que me move, né, é exatamente a gente criar uma nova perspectiva, né, nossa forma de pensar, e às vezes até como cristão mesmo. Eu estava pensando, tem um texto na Bíblia que Jesus fala assim, né, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? E muita gente liga isso à palavra renúncia. Sim. Renúncia, porque tem que renunciar, porque tem que carregar o fardo da cruz e coloca, né, isso como se fosse É. o Algo muito maior de pesado todos. de se carregar e tudo mais. E isso chega assusta, gente. Meu Deus do Verdade. céu, que coisa pesada. Mas o que é realmente mais pesado do que você viver uma vida pecaminosa, você viver essa geração atual, esse comportamento social atual, você viver esse declínio, né, podemos dizer assim, de valores, né, da própria sociedade em si. O Totalmente que é realmente deturpados. pesado? O que é um fardo pesado do que viver uma vida de aparência e Uma lá nos vida que não é bastidores você ser uma sua. pessoa sofredora? É. Exatamente. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente começa a perceber, realmente, será se pegar a cruz, né, e viver para Deus, será se esse é um sacrifício realmente pesado? Mais pesado do que isso que a gente está comentando, que tem consequências extraordinariamente terríveis. Viver uma vida desestruturada, viver uma vida desequilibrada, viver uma vida sem causa, sem propósito, viver uma vida onde o vento, a correnteza leva. E quando a gente vive uma vida que a gente pensa que as pessoas formulam como se isso fosse um fato, quando a gente vive o plano de Deus na nossa vida, ou essas renúncias, né, que as pessoas colocam como se fosse um fardo pesado, e a gente começa a viver uma vida leve, Sim, sim. suave. A gente É pode o que a passar gente por vem problemas. falando. A vida vem sendo mais fácil no quesito saber por que a gente está passando por aquilo, né? Não é que não venham os problemas, mas a gente sabe o porquê que esses problemas vêm. E aí é isso aí mesmo, cara. Muito bom. Frase de, frase de um amigo que falou assim, né? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, né? Oh, Então topíssima. a gente tem, né, tendo Deus como nosso aliado, né? Não queira ter Deus como o seu inimigo, né? Quando você tem Deus como seu principal aliado, né, você vai viver patamares totalmente incríveis, né? Maravilhosos. Então eu Verdade. estava, né, refletindo comigo, será se às vezes as pessoas colocam, né, viver para Deus como algo tão pesado, né? Tão pesado, Falar é. com Deus, se comunicar com Deus, ter um relacionamento com Deus, será se ou será se a gente pode descobrir muita coisa boa, né? Será se a gente, né, quebrar esse paradigma, né? E muitas pessoas estão esperando, Newton, chegar aquele grande dia, né, Que eles vão para ser poder falar felizes. tantas. Isso, perfeitamente, né? O mesmo Deus que vai estar, né, um dia com a gente, né? Ele é o mesmo Deus hoje, presente. Você pode falar com ele a Sim, mesma coisa. O que faz o céu ser céu é a presença de Deus. Né? sim. Então, eu tenho que esperar chegar lá
para poder viver tudo isso, né? Eu posso viver agora. E Você pode é, esperar chegar, né, o dia que você tiver uma condição melhor, uma prosperidade melhor, uma vida melhor, uma condição financeira aí top, ter 2 casas, né, para viver o que você pode viver hoje, né? Quem sabe mais na frente você possa ter tudo isso e já ter consumido a sua vida com estresse, com doenças emocionais, físicas, tudo. Então, é bom às vezes a gente reformular, né? Ressignificar algumas coisas na sim, nossa sim, sim, vida, sim. para poder a gente É não cair fundamental. no mesmo precipício, né, que muitas É, pessoas estão caindo hoje. Inclusive, se a gente não lutar contra isso, a gente corre um sério risco de retroceder, né, retroceder. Então, meu conselho para quem está nos ouvindo é não retroceda, né, dê continuidade, né, não pare, né, desestímulos, vez por outra vão surgir, né, é o processo natural. A gente nem todo tempo está bem, a gente nem é, todo tempo está ruim, né, mas é saber se levantar. Então, quando você tem um propósito atuante na sua vida, você está vivendo as etapas, se em alguma etapa você sentir dificuldade, né, você tem toda a oportunidade do mundo, porque todos os dias, né, o mesmo sol nasce sim. para Para os nós e a justos e mesma. para os injustos, na realidade, né? E a gente precisa ter isso muito claro. Ó, Jax, foi feita uma pergunta aqui que é importante. Ó, a Tatiane Pereira fez o seguinte, ó. Qual a dica para não nos perdermos do nosso propósito em meio a tantas distrações no caminho? Eita, meu amigo. Colabora aí, Jax. Depois eu colaboro junto. Assim, a gente estava falando sobre reflexões, né? Eu Uhum. acredito que uma das principais coisas é você parar e você pensar e mensurar quais as consequências daquilo que é bom, se realmente aquilo é bom para você, se aquilo realmente vai fazer bem para você. Segundo, pensar naquilo que realmente é bom e verdadeiro, e aquilo que vai dar sentido, que vai dar força, que vai dar continuidade para você. Porque assim, às vezes, como o Newton falou, o processo é a coisa mais difícil. E nesse meio vai aparecer propostas, como o Propostas. Newton sempre coloca, vai aparecer pratos maravilhosamente agradáveis aos olhos, né? Que Sim, é a primeira coisa, né? Então, assim, aí é que tá, né? Não é pelo fato de você já ter um propósito que essas situações não vão chegar até você. Mas com uma diferença, seu ponto de reflexão, quem eu sou, aonde eu estou, qual é o nível que eu estou, qual é o patamar que eu estou. Né? Então, vai depender muito de como você, qual o nível de comprometimento que você tem com o seu propósito. Porque muitas pessoas tomam decisões na vida, mas não mensuram as consequências boas e as verdade. consequências ruins, não mensuram os desafios. Então, é algo que no momento que talvez você precisa rever como você começou a construir esse propósito, porque se você talvez possa ter coisa no seu propósito que você ainda não esteja visualizando, e uma das Sim, coisas sim, sim. interessantes quando você tomar uma decisão é você visualizar, né, os possíveis resultados, os possíveis momentos, as possíveis conquistas, os possíveis patamares e níveis que esse propósito pode te levar. Sim, sim. Então, quando se um prato, né, que aparece, né, temporário na sua vida ou alguma circunstância, né, conseguem te fazer, te deixar um pouco frágil, né? Então está faltando você começar a rever, né, como você está construindo, né, os propósitos. Uma das coisas são os pilares sustentáveis, né? Sobre Sim, quais os pilares você princípios. está construindo, os princípios, né, os valores, o que é mais importante realmente para você. Então, eu particularmente, eu tenho trabalhado bastante isso, né, assim, na minha vida, né? Mensurar as consequências, porque Sim, sim. sempre vai É aparecer importante, propostas, necessário. propostas maravilhosas, importantes, tudo. Mas é aquela história. Eu falo assim para você que fez a pergunta, né? Comece a fazer essa análise, né? Daqui para trás, né? Quantas vezes você talvez tenha, talvez se deixado levar, né?
por esses momentos, por essas propostas, por essas circunstâncias e situações. E até hoje você olha assim, meu Deus do céu, tá faltando melhorar muita coisa, né? E quando você começa a colocar em prática, a viver realmente, né, os pilares, né, do teu propósito, e você começa a perceber a diferença, que em tão pouco tempo você começou a pensar diferente, você começou a ter atitudes e hábitos diferentes, e quando você olha assim, aquela viagem para trás, você vê que não foi Uma boa escolha. não é luz, é escuridão. Então, Sim, assim, sim. eu vejo muito por isso, né? Eu não quero voltar, né, a viver, a sempre cair nos meus erros, né? E ter as mesmas consequências, né? Então, eu Sim, espero sim, que tenha te ajudado. Nilton pode participar também da pergunta. sim. Foi fundamental, o Jacques já abordou aí o cerne de tudo. É justamente você se conectar com o seu interior, né? E você ter clareza do seu propósito. Clareza. Clareza você só vai ter depois que você realmente se conectar com você mesmo e conectar com aquele que te criou. E eu te digo isso que é algo inexplicável. É algo que não dá para a gente. A gente poderia perder aqui N horas tentando explicar para você como é esse sentimento de ter clareza de que o que a gente está fazendo é algo bom, é algo de Deus. Isso somente É, a Bíblia já nos diz, o Espírito testifica com o nosso espírito. Então o Espírito de Deus testifica com o teu espírito e por isso você precisa primeiramente ter um relacionamento com aquele que te criou. E aí a partir desse momento, todo esse relacionamento vai começar a te nortear e vai começar a te livrar naturalmente dessas distrações no caminho, né? E aí isso você só vai conseguir através mesmo de relacionamento e de ligação com o teu propósito, de ligação com o teu interior, de ligação de você com o teu Criador. E aí você vai sair dessas ciladas fácil, fácil, certo? tem Então, o algo, Jackson Newton, falou interessante justamente aí. algo muito forte. Sim, pode falar já. Pode concluir, né, Júlio? Pois é, então tem algo Pode muito, concluir o muito forte em raciocínio. cima disso aí. O Jackson falou, são as atitudes que as pessoas têm que tomar. Isso aí é indispensável. Jesus mesmo já nos deixou isso como facultativo. É nós que temos que tomar isso aí. É o livre-arbítrio, né? Ele te sinaliza o caminho, mas é você que toma a decisão de segui-lo. E aí é importante que você tenha esse nível de relacionamento, esse nível de conexão com Deus, para que isso não atrapalhe você no seu caminho e você continue vivendo o seu propósito, certo? E aí não deixe isso sair. Mas é muito mais, se você quiser se eu pudesse te dar algo prático do dia a dia, o que eu vou fazer vai estar dentro do cerne do meu propósito tem que ser ajudar a transformar a vida de alguém. O cerne do propósito. E tudo que eu for fazer, ou seja, o meu porquê, tem que estar baseando isso aí. Porque se o que eu for fazer traz benefícios somente para mim, é uma distração. Viu? E aí, se o que apareceu para ti pode potencializar o que tu já vem fazendo, que é modificar, que é transformar a vida das pessoas, que é levar conhecimento, que é compartilhar uma bênção, isso pode ser feito, isso é de Deus para que você faça, certo? Então fica esse comparativo para você ter como base algo mais prático, mais palpável, para que você possa te ajudar nessa confusão aí, beleza? Olha, Jacques, É, entrou algumas pessoas legais aí. Fala aí, completa teu raciocínio. sim, maravilha. É algo interessante, né? O papo vai ficando gostoso, né? Quase no final. É igual o melhor vinho, né? Geralmente é bíblico isso, né? Chega no É, final. É, e assim, eu estava, quando você estava falando, eu estava assim, me lembrando de algo, né? Que assim, é importante hoje, o Maxwell falou sobre, né, pontos de reflexões, né? É importantíssimo a gente dedicar tempo para nós mesmos, realmente, né, fazer ali um mapa, né, da nossa realidade, da nossa perspectiva, o mapa de crescimento, desenvolvimento,
vê áreas da nossa vida e a gente sabe, né, a causa maior que pode resolver todos os problemas, né? Eu costumo dizer que quem se alinha à vontade de Deus, né, a sua vida gradativamente vai sendo resolvida, né? Cada área da sua vida vai sendo transformada, né? É assim, por etapas, nada acontece de uma hora para outra, né? Verdade. Nada Você, às acontece vezes, no as minuto. pessoas às vezes têm um vício prejudicial, um hábito que é ali praticamente teve com ela há muito tempo, ela não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra, né? Mas quando você se alinha a Deus, né, ao plano de Deus, né, as demais áreas elas vão com certeza modificando. Às vezes você nem percebe, né? Verdade. Então é um processo, a gente vai viver a vida toda desse processo de evolução, esse processo de mudança. Não tem aquela pessoa que, agora eu estou completo, eu já sei tudo, eu Já já tô posso completo. fazer, exatamente, né? A gente vai sempre aprender algo, a Vai. gente vai sempre E melhorar eu, em algo, a e gente eu vai sempre acredito, corrigir Jackson, rotas. sim, e eu acredito que é isso o bom da vida, não é? Quando você chega a um ponto que nada mais te agrada, nada mais te desafia, a vida fica ou não fica monótona? Então, a graça da Verdade. vida é isso, é a gente aprender sempre, é a gente estar buscando ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. Neuza, pessoa de Brasília, aqui participando da nossa live, né? Não só o meu primo, mas aqui está a Neuza, né, de Brasília, está participando com a gente, viu? Né? Entendi, Minha amiga legal, Neuza, legal. Deus te abençoe. Então, é como a gente estava falando, né? E um conselho assim que eu dou, né? Para a gente criar estímulos, né, dentro da nossa caminhada, da nossa jornada. Se a gente puder criar, situações que potencialize alguma área da nossa vida, né, crie e faça. Quando a gente tem propósito, quando a gente quer realmente fazer uma coisa, a gente se torna criativo. Até o que não tem, a gente começa a criar. A gente começa a Até fazer. ideias, ideias novas, tudo. Então, eu descobri assim que você é o seu maior estímulo, né? Você Verdade. tem, vai existir momentos na sua vida que você vai estar tão inspirado, né? Primeiro você tem que se localizar com o teu propósito, né? E o poder do propósito, ele faz muito isso na nossa vida. Você começar a criar micros programas de autodesenvolvimento, você Verdade. começa a mergulhar fundo, você começa a criar coisas sobre você, você começa a se descobrir, você Imagine o começa, outro. aí Algo muito começa nós. Algo muito nós. você conversa com você mesmo, você aprende, você te ensina. Rapaz, eu acho que eu vou fazer isso. Não, 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 essa ideia aqui não, mas eu vou fazer essa. Né? Esse ponto aqui é interessante, tal. Então, crie estímulos para você. Não espere que os outros te dêem estímulos, né? Verdade. Automaticamente, né? Automaticamente, você vai ter relacionamentos que vão começar a ser beneficiados com o seu potencial, com a sua É isso capacidade de aí. criar, assim, de inovar. E, como o Newton falou, automaticamente as pessoas vão estar se conectando com você. Então, não espere que as pessoas te deem estímulo, né? Elas vão bater palma para você com as suas mudanças, com as suas conquistas, com o seu processo de evolução, mas você é o principal patrocinador do seu sucesso. Verdade. Isso Você é é o assim principal mesmo. investidor. Né? A primeira delas é reconhecer que você precisa se aliar ao maior magnata do universo, né? Que é Verdade. Deus. A partir daí, né? O A resto partir daí acontece. você já. As demais Verdade, coisas Newton. serão acrescentadas. Faça a sua parte. E aí eu costumo Verdade. dizer aí, Jackson, foi bom tu mencionar isso aí, que as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo o nosso propósito e a gente tem que ter o medo de seguinte coisa, de não ter que pagar o preço por não estar fazendo nada, sabe? É doído para quando Deus vai chegar a te cobrar assim, o que que tu fez, meu filho? O que que tu fez? E a gente não ter nada nas mãos para apresentar. E ele diz, olha, eu te dei um talento, o que que você fez? Você enterrou?
entendeu? E então é papel nosso. Quando eu digo para fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos, é você entender que o que você sabe, o pouquinho que você sabe, pode ser muita coisa para quem não sabe nada. Então, vocês têm que se dispor para passar isso aí para essa outra pessoa. Olha o quanto você está sendo importante na vida dessa pessoa. Olha o quanto de diferença você vai fazer. Então, às vezes a gente procura os melhores cenários para começar a fazer alguma coisa, sendo que a gente já poderia estar fazendo com aquele micro cenário que a gente tem na nossa frente. E lá, Deus poder fazer o propósito dele acontecer na nossa vida. E é importante que a gente tenha essa clareza, porque às vezes você deixar de viver o seu propósito, na maioria das vezes você vai estar prejudicando as pessoas e impedindo até que elas vivam a delas. Porque a partir do momento que eu estou aqui falando alguma coisa com o Jacques, eu posso estar te incentivando a fazer algo também, por alguém. E é esse o propósito dessas lives, é esse o propósito desse projeto, e é esse o propósito para você e para nós, para mim e para o Jacques. A gente está se superando, a gente está buscando, a gente está se dedicando, a gente está aqui depois de um dia de trabalho gigantesco. Eu cheguei agora há pouco, a gente entrou atrasado, não foi porque a gente quis, é porque a gente estava em outras atividades. Mas por que a gente está aqui se doando ao máximo? Será se é porque a gente vai ganhar uma nota boa ou a gente vai ganhar um dinheiro caindo no Pix na nossa conta? Hein, Jacques? Será? Não é. O que nos move é o propósito. É aquilo que nos deixa satisfeito em fazer aquilo que veio nas nossas mãos para fazer. Não esqueça, o poder do propósito é de levar para transformar a vida de outras pessoas com aquilo que você tem. O pouco que você tem pode ser muita coisa para quem não sabe nada. Então a gente precisa se doar. E o grande cerne do propósito de qualquer pessoa, o propósito que Deus deixou para qualquer um, é justamente transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então é isso aí, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. O Maxwell disse que vai mandar um pix para mim, o Maxwell. É interessante, Newton, né? Me deixa ciente aí do horário, né? Porque Não, a a gente já gente, né, extrapolou o prometeu. horário, a gente já Já, pode. meu Deus do céu, gente. A gente não queria fazer nada muito grande, porque, porque não é Mas todo ficou mundo, né? legal. Mas eu digo assim que assim, vou finalizar, né, esse momento, né, a minha participação, Newton, dizendo algo interessante, né? Quem vive o poder do propósito, né, sempre está buscando mais, ele sempre está afinando, né, as cordas das suas crenças, né? Cada área ali, cada área da sua vida, ele vai afinando, ele vai, né, conseguindo, né, alinhando, né, com assim, as suas habilidades, né, com o seu propósito. E nesse processo, a gente aprende até com as crianças. Às vezes uma criança ensina algo para a gente que a gente vai, que a gente coloca na nossa vida. Às vezes a gente assiste, às vezes, um vídeo lá dos anos 80, dos anos 60, e a gente traz de volta, né, aquilo de, poxa, que legal. Porque uma das coisas assim que quem tem, que quem vive nessa essa realidade que a gente está falando tem, é o seguinte: não é forma, né, é conteúdo. Sim. Né, são realmente os valores que estão por trás daquilo. Então, assim, às vezes coisas que para muitas pessoas não têm significado, para a gente tem, né? Tem pessoas que o bom, né, é isso, é que você começa a ter olhos para enxergar coisas que para muitos são insignificantes, mas aquilo tem um poder muito grande, né? Eu estava com os alunos meus agora semana passada e eu estava dizendo algo interessante para eles, que assim como eu, né, 30 anos após, eles iriam olhar para trás, iriam entender aquilo que eu estava falando. Muitas coisas que me falaram no passado, né, de princípios, de conduta, de conceitos, né, eu hoje olho para trás e digo, meu Deus do céu, como isso foi interessante para mim. Sim. Às vezes uma palavra, às vezes a forma com que alguém te fala algo, né, é tão importante o poder disso tudo.
Então, hoje eu olho, às vezes, para uma criança, né? Trabalho também com educação infantil. Às vezes eu olho e digo assim, olha quanto uma palavra bem colocada pode contribuir para o futuro, para uma Lógico, sim. transformação, para um destino na vida de uma pessoa. O quanto quem vive, né, o propósito tem o poder de contribuir, né, para Da vida futuras do outro. gerações, para Sim, sim, pessoas sim. aí que poderiam, em algum tempo, porque a nossa vida ela é enraizada nisso, nessas crenças, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente assimila, naquilo, né, que a gente recebe, que a gente aceita, né? Que influencia as nossas Lógico. decisões, a nossa vida, né? Então, tem coisas tão simples que a gente pode fazer e que hoje a gente percebe que tem um poder de mudar, né? Destinos, né? Contribuir aí com pessoas, né? A terem um norte, né? Sim, E sim, sim. hoje, eu hoje, assim, recentemente eu falei algo assim que eu vivo hoje, né, para uma pessoa, né? Eu disse assim: às vezes, Newton, nós mesmos podemos não ter essa percepção, né, sobre nós ou sobre o outro. É Mas eu disse difícil. assim para uma pessoa. Eu disse para uma pessoa assim, falei assim: olha, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de te recompensar. O que você faz pelas pessoas? E eu falei assim: só Deus pode te recompensar. Porque existem coisas que são tão importantes, tão significativas para a nossa vida, que elas ultrapassam, assim, qualquer riqueza, né? Sim, E a sim, sim. gente, vivendo Tem coisas aí, que não podemos tem dizer assim, preço. pequenos momentos, pequenos detalhes, a gente consegue ver, assim, o quanto, às vezes, coisas simples são importantes, né? E, assim, finalizando, né, eu digo assim, Newton, eu digo hoje para você, né? Esse momento aqui, ele não pode ser pago. Sim. Esse momento aqui é somente Deus, né, pode te É. recompensar, né, por esse momento, pelo que tu estás oferecendo, com um conteúdo tão maravilhoso, tão gratificante, que na minha visão ele é o principal. Não adianta a gente pular essa etapa, né, Verdade. de não conhecer o que é propósito. E a essência do ser humano para mim está nisso. Então, se existisse, né, não existe uma faculdade que te ensine sobre o propósito, né? É. Não tem. Mas eu digo uma coisa, cara, a riqueza para mim está nisso bem aqui. Posso fazer tudo na vida, mas se eu não entender disso aqui, É. eu É. acho que isso aqui é transformador demais. Isso é bom Pronto, demais. encerrei minha fala. Porque Grato justamente a isso. todos. É porque justamente isso, Jackson, que traz sentido na vida. São as coisas que te marcam. São aquelas, são aquelas lembranças que te fazem retroceder momentos bons, sabe? E é isso que faz a gente ser pessoas. Somente nós, seres humanos, tem essa capacidade de, de rever, de lembrar, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, sabe? Deus já nos manda fazer isso, porque é uma capacidade inerente a nós. E a gente precisa aproveitar isso aí. A gente precisa viver de propósito. O que é viver de propósito? É isso, é você encontrar sentido naquilo que você faz. Quando você não encontrar isso, pois continue fazendo bem feito o que você está fazendo até você encontrar. E aí você vai estar chegando de encontro do teu propósito e aí você vai se perceber rapidinho o quanto isso é maravilhoso. E aí a Nildiane falou, ó, que não importa se tem 40.000 pessoas dentro de um local. Se você fazendo aquilo bem feito, que você está fazendo de coração, atingir uma pessoa, para Perfeito. você já é satisfatório demais. Então é isso, é algo que não tem preço, é algo impagável. É algo que somente aquela essência que completa, que sente, que te agradece. E eu também quero te agradecer demais, Jackson. Quero dizer que você é o idealizador desse projeto.
a gente decidiu isso aí de uma forma muito rápida, né? Mas que propósito tem nisso e a gente claramente percebe isso. E como você falou, que algo importantíssimo é mostrar para as pessoas que elas precisam entender dentro delas o porquê que elas vieram ou porquê que elas fazem o que fazem, é fundamental. Porque não adianta você ter R$ 1.000.000 e não saber o porquê você tem esse dinheiro, ou para que você vai aplicar esse dinheiro, ou por que você deve aplicar na sua vida. E viver sem sentido é um dos males dessa humanidade. Muitas pessoas com patrimônios gigantescos estão aí totalmente vazias. E nós aqui, já simples, estamos tão satisfeitos com o que a gente está fazendo, que é tão bom. Não interessa se eu tenho dinheiro, não interessa se o Maxwell vai mandar o Pix para mim ou não. Não interessa. Para mim está satisfatório, eu dei o meu melhor com o que eu tinha. Você entende? Propósito é isso, gente, é isso. Ele não está ligado a nada de financeiro. Isso pode ser consequência um dia na tua vida. Ou pode não ser. Você pode ter um propósito de simplicidade, de humildade, de coisas simples. E você viver muito bem. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Então, você pode fazer N coisas na sua vida. Para mim finalizar aqui. Mas, se você não tiver um propósito na sua vida, essas coisas não vão fazer sentido algum. Nem para você. Sabe? E as outras pessoas podem até enxergar um sentido nisso, mas isso vai ser tão um vazio muito grande dentro de você que você vai dizer, pô, cara, em algum momento, pô, cara, por que eu faço isso? Por que eu tenho essa missão de fazer essas coisas e não consegue se encontrar você com você mesmo? Isso é você que está longe do seu propósito, para aquilo que Deus te criou. E hoje nas redes sociais, você ter um propósito é questão de sobrevivência. Senão você cai naquela confusão lá de identidade, de você não saber quem é você e sair tentando copiar um monte de gente aí. E aí você fica perdido dentro de uma rede social que você diz que é sua. Então seja você mesmo, seja autêntico e seja constante naquilo que você veio na Terra para fazer. A constância é fundamental dentro do propósito. A constância é fundamental dentro do propósito. Não adianta você fazer um monte de outras coisas e não ter sentido no que você faz. E eu costumo sempre fechar essas minhas falas com: viva de propósito e não de propostas. Viva de propósito e não de propostas. Tá bom? E aí você vai claramente saber se guiar dessas distrações no caminho. Então, Jackson, muito obrigado por me dar essa oportunidade de a gente fazer essa live. Foi magnífica. Olha só, nós estamos aí com 7 pessoas online até o final da live. Olha, mas que legal. Mas para nós... Misael Dias do Semeador, Franklin, né, que é uma grande liderança aqui na minha região, né, então entraram aí agora há pouco, comentaram já, participaram, interagiram. Legal demais. Então, eu queria fazer as considerações, agradecer a todos vocês que participaram, né, que interagiram conosco, né, a construir esse momento, né, de troca de ideias. Né? Então, a gente aprendeu aí com a interação também de cada um. E, assim, para mim, né, a live de hoje, né, ela assim, podemos dizer assim, para mim foi muito compensadora, né, na verdade. Assim, a gente fez a primeira, né, foi o ponto de partida, e essa segunda, assim, ela já deu um outro suspiro, né? Ela já deu um outro, podemos dizer assim, uma outra alavancada, né? Eu falo isso por sentir, né, perceber isso na nossa interação. Então eu queria agradecer, né, a todas as pessoas, né, principalmente aí as pessoas que fazem parte do meu público aqui no meu Instagram, né? Muito obrigado pela sua participação.
para quem passou já um pouco rápido, né, eu peço também que conheçam um pouco mais a fundo, né, participem das demais que a gente vai estar fazendo, né, ainda faltam 2. Convido também, né, quem aceitar o desafio de, pelo menos na última, Newton, né, Uhum. participar. A gente tem aqui 4 pessoas aqui interagindo com a gente, vamos fazer aquele desafio que a Stephanie fez com a gente, né, É, pelo menos na última, né, que a gente faça assim, uma interação bem top mesmo com é. vocês. E aí, E quando o assim, Jackson fala eu... de interação, é vocês entrarem na live, viu? É vocês participarem, vocês Exatamente, darem a palavra lá. E se vocês ao quiserem vivo. fazer isso agora, quem tiver coragem, manda aí. A gente está aqui. Ao vivo com a gente. E Nilton, então assim, eu encerro, né, a minha fala, né, assim, com essa frase. Quem tem propósito sempre vai ter algo a compartilhar. Sim. Sempre vai ser nutrido, né, com energias capazes de abastecer todo o universo, né, principalmente nessa geração. Né, quando a gente faz um trabalho como esse, né, de acordo, né, com o alcance dele, a gente alcança tanta gente, tantas pessoas, né, a gente livra tantas pessoas aí, talvez de um futuro aí não muito agradável, a gente consegue aí mudar trajetos, projetos, né, incentivar, motivar, inspirar, né, de todas as formas, né? Então, assim, é uma área que eu amo bastante, porque eu acredito e tenho 100% de certeza que ela tem um poder extraordinário, né? Extraordinário. Muito Então, bom. é o que eu desejo aí, uma excelente semana para todos. Nilton, mais uma vez, obrigado. Esse é o momento, o espaço que eu criei, mas o trabalho, né, o método, né, seu, o livro que daqui a um dia você vai estar, né, aí compartilhando também é seu, e eu estou aqui para contribuir com todo carinho. E te digo, mais do que, podemos dizer, mais do que eu esperava, né, tenho me surpreendido, tenho a cada dia me sentido assim mais feliz, né, com isso, e tem sido momentos que têm nos surpreendido de uma forma assim divina, muito especial. Muito Talvez bom. mais do que a gente esperava, né? Talvez a gente pensou assim, a gente vai estar só executando aí o momento ali, fazendo uma live, mas a gente A gente percebe tem um que tem propósito, né? algo muito A verdade. Então, gente tem um gente, propósito. obrigado, valeu. Encerro aqui a minha participação. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Eu agradeço demais todo mundo. Maxwell, você ficou sem coragem de botar a cara no sol nessa. Na última ou na próxima, você pode ficar disponível que a gente vai estar aqui para te ouvir. Maxwell é um cara extremamente da Valvier. O cara é topíssimo. Ele está aqui só intocado. Mas ele vai Eu aparecer. acredito. Ele vai sair da toca. Ele vai sair. Então, gente, Eu muito acredito. obrigado. Nildiane, pela participação. Deus abençoe. Tatiane, Nilde, valeu mesmo. todo mundo que Maxwell, participou aí, top. que convidou Tatiane. os amigos, vocês todos que estão conectados. Vai ter a próxima live, quinta-feira vai ser a próxima live. A gente vai estar falando sobre qual é o tema, Jax? O poder do network, é? Network. Network, Exatamente. exatamente. E aí a gente vai estar falando dessa parte aí de networks, e networks é justamente o que vocês estão falando aí, ó. A gente vai precisar de vocês para divulgar esse trabalho e a gente vai falar muito sobre network, sabe? E aí você que ainda não tem noção do que é network, venha para a próxima live Participe. e aí participe que você vai entender toda essa logística, lógico que dentro do propósito, né? A Prepara o network faz muito cafezinho. sentido dentro do propósito. Prepara o cafezinho e a pipoquinha e vem com a Vem gente. com a gente. Um grande abraço, gente. Boa Valeu, noite. Nilton. Tchau, tchau. Tchau, tchau.